Olá, olá, segunda série. E aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos estudar o parnasianismo, ou seja, literatura. Bom, gente, antes de começarmos a estudar então esta escola literária, nós temos de ter em mente que para estudarmos então qualquer escola literária em si, nós temos de ter ideia do que estava acontecendo naquele momento, ou seja, o contexto histórico, porque eles impactam. Então, as pessoas, e principalmente, logicamente, os poetas, ou mesmo os escritores no geral, isso aí dependendo se estamos falando de prosa ou de verso, né? E em si, isso vai determinar as características da escrita, né, de tal escola literária. Na verdade, vai determinar o porquê dessa escola, né, ser denominada assim, o porquê dela acontecer, né, ou existir em um determinado período, né, e assim por diante. Além disso, nós temos que, logicamente, estudar quais são as características da escola, né? Logicamente, essas características vão ser resultado justamente dessas implicações, destes implicativos sociais que impactam o ser humano. E, logicamente, temos que estudar também como é que o homem se vê, como é que ele vê a Deus, tá? Como é que ele vê também a sociedade, como é que ele se comporta perante os acontecimentos sociais e como ele, por exemplo, tem a sua relação com a natureza, certo? E, logicamente, com seus sentimentos, né? Beleza, então vamos dar início aqui ao parnasianismo, vamos ver o contexto histórico, tá? Temos aqui, então, o parnasianismo é uma manifestação poética do realismo, certo? Então, ideologicamente, não mantém todos os pontos de contato com os romancistas realistas e naturalistas, mas é uma manifestação, é considerado uma manifestação poética do realismo. Beleza? Bom, é então uma estética preocupada com a arte pela arte, ou arte sobre a arte. Como assim? Os poetas estavam à margem das grandes transformações do final do século XIX e do início do século XX. Eles estavam mais preocupados com os textos, a forma dos textos, do que preocupados em, por exemplo, vamos colocar, denunciar os problemas, as mazelas sociais, os problemas sociais. Não, eles estavam interessados, na verdade, na estética da escrita deles. Tá? Essa estética ela começa a se manifestar a partir, né, do final de 1870. Tá, prolongando-se até a Semana da Arte Moderna, ou seja, 1922, e muitas vezes até além disso, com o chamado neo ou novo parnasianismo. Beleza? Sua influência é basicamente francesa. Então, continuando aqui. Qual é a grande característica, então, no caso do parnasianismo? É o que nós chamamos de o culto da forma. A arte pela arte, o culto da forma. Então, eles davam muito atenção à forma dos poemas, por exemplo. Né? Logicamente que havia uma postura antirromântica, ou seja, ante o período da escola literária romantismo, baseava-se no binômio objetividade temática, não tem subjetividade, certo? E o culto da forma. Então, essa objetividade temática surge como negação do sentimentalismo romântico. Tá? E esta situação se dá para atingir, então, uma impassibilidade e a impessoalidade. Ou seja, os poemas eles tratam de temas que não são, né, por exemplo, os sentimentos do ser humano, certo? A rejeição do mundo, até dos outros, porque o que importa é você com seus sentimentos. Não. O subjetivismo estava decadente, né? E o universalismo, então, veio e, logicamente, substituiu. Daí a resultar uma poesia carregada de descrições objetivas. Mas para se fazer descrições objetivas e pessoais, né, muitas vezes o tema acaba mudando. Por exemplo, pode ser a natureza, um próprio objeto. Nós vamos ver muitos poemas sobre o vaso, né, sobre a própria natureza em si, de uma forma bem detalhada e
voltada para a objetividade na descrição. Bom, a antiguidade clássica, com seu racionalismo e formas perfeitas, é retomada. Tá? Surge a poesia de meditação filosófica, só que artificial. Por quê? Porque não vai, então, se importar com os sentimentos do ser humano, esses sentimentos exagerados. Não. É uma negação ao sentimentalismo romântico, certo? Bom, então o culto da forma, o que seria isto? Seria uma forma fixa dos poemas, né? Por exemplo, um número exato de sílabas poéticas, certo? Por exemplo, uma acentuação fixa em determinadas sílabas do poema, certo? O ritmo. Por exemplo, aqui a forma fixa é representada pelos sonetos, que é muito trabalhado, a métrica dos versos alexandrinos, ou seja, de 12 sílabas poéticas perfeitos, né? A rima rica, rara e perfeita, nós já estudamos, inclusive, né? Neste ano, a metrificação. Isso tudo como negação da poesia romântica, que tinha os versos livres, que mais se importava com, então, aquilo que iria ser transmitido, ou seja, a mensagem, o conteúdo, mas aqui não. Os parnasianos eles se preocupam com a forma, nem tanto com o conteúdo. Em sumo, é um endeusamento da forma, como afirma o Olavo Bilac. Assim procedo, minha pena, segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Vamos lá, continuando aqui então. Nós temos então aqui o estilo clássico, né? Um estilo então que remontava à época dos gregos, né? Em que a ciência estava em voga, né? Que, por exemplo, a escrita com formas fixas, rebuscadas, estava, né, em voga neste momento. E aqui nós temos inclusive um fragmento de Triste Fim de Policarpo Quaresma, no qual Lima Barreto ironiza o estilo clássico dos poetas parnasianos, tá? Não vou ler, mas espero que vocês leiam em casa aí, porque eu vou enviar este arquivo para vocês, tá? Beleza. Aí nós temos a produção literária, certo? Olha, foi até a Segunda Guerra Mundial, este período, o contexto, né? Segunda não, desculpe, depois da Primeira Guerra Mundial, até a Semana da Arte Moderna. E muitas vezes passando este período no neoparnasianismo. Então, houve muitas e muitas mudanças, tá, sociais, houve muitas transformações sociais, só que eles negavam essas transformações. Não estavam preocupados com essas transformações. Elas não influenciavam as suas obras. Há isso também? Sim. Muitas vezes o contexto histórico é rejeitado. Isso aconteceu no romantismo, né, principalmente na primeira e segunda geração, né, gerações, na verdade, primeira e segunda gerações, em que eles simplesmente ignoravam os problemas sociais. E na terceira, né, que eles começaram a observar os problemas, né, numa visão mais generalizante, certo? A fase condoreira, né, do romantismo. Na primeira fase, na segunda, né, a fase nacionalista, depois o ultra-romantismo, eles não se interessaram pelos problemas sociais. E os parnasianos também não. Né? Então, temos aqui as produções literárias. Né? Temos então o que? O verso, porque eles se concentraram, logicamente, no verso. Né? Alberto de Oliveira. Antônio Mariano Alberto de Oliveira nasceu em Palmital de Saquarema, Rio de Janeiro, a 28 de abril de 1857. Ele formou-se em farmácia, abandonou o curso de medicina quando cursava o terceiro ano. Tá? Olha, data de 1883, sua amizade com Olavo Bilac e Raimundo Corrêa. Ou seja, eles tinham uma amizade, no caso estes poetas, que tinham essas mesmas características, né? Que reuniam então as características do parnasianismo. Em 1897 é um dos sócios fundadores da Academia Brasileira de Letras, olha só. E junto a outros que tinham outras estéticas, como por exemplo Machado de Assis, que já havia participado do romantismo, e logicamente do realismo, né, que é um grande nome do realismo. Ou, por exemplo, também outros, né, como José de Alencar, que era um romancista, no caso
romântico declarado, não é? Beleza. Bom, nós temos aqui também algumas outras situações importantes, né, sobre ele, né? Ele tem essa amizade então com Olavo Bilac e Raimundo Correia. Ele participa então da fundação da Academia Brasileira de Letras. E em 1924, já em pleno modernismo e sob o impacto da Semana, né, da Arte Moderna, é eleito Príncipe dos Poetas, né, no lugar deixado vago por Olavo Bilac. Tá? Os príncipes sempre foram parnasianos, tá? Porque eles realmente davam muita importância à estética do poema. Tá? Morre em 19 de janeiro de 1937, em Niterói. Beleza? Bom, continuando aqui. Nós temos aqui então mais algumas informações importantes sobre Alberto de Oliveira, né? Ele viveu 80 anos. Ele viveu profundas transformações políticas, econômicas e sociais, além de literárias também, né? Que ele, por exemplo, conviveu com escritores e poetas do romantismo, do realismo, do naturalismo, do simbolismo, tá? E, inclusive, né, os que já seguiam as características da Semana da Arte Moderna, tanto do pré-modernismo como a primeira geração e até o início da segunda geração do modernismo. Olha só. Bom, mesmo assim, ele ficou o quê? À margem dos acontecimentos históricos. É uma característica dos parnasianos. Estar à margem dos acontecimentos históricos e cultuar a forma dos poemas, né? A forma, então, de se produzir um poema. Bom, a partir, então, do seu segundo livro, né, Meridionais, ele já segue as características parnasianas, ou seja, ele não seguiu desde o início essas características, tá? Sendo o mesmo considerado mestre dentro desta estética, pois foi realmente o mais perfeito dos parnasianos. Sua temática esteve presa aos rígidos ensinamentos da escola, uma poesia descritiva dessa escola, no caso do parnasianismo, né? Uma poesia descritiva, ou seja, porque precisava-se trabalhar a realidade, não o subjetivismo. Tá? Então, muitas vezes, a descrição, aquela descrição objetiva, porque existe descrição subjetiva, a descrição objetiva é o que reinava entre os parnasianos. Então, que tinha por tema desde a natureza até meros objetos, olha só, sendo então descritos, exaltando-se a forma. A forma não é só do poema, a forma também, né, de objetos em si, de seres humanos, no caso da natureza, tá? Como, por exemplo, no vaso grego, vaso chinês e a estátua. Uma impassibilidade, por vezes traída por tons né, intimistas de alguns sonetos. Tá? O culto da arte pela arte e a exaltação da antiguidade clássica, que é outra característica. 3, né, gente? 3. Então, temos o culto da forma, no caso, margem, ou seja, vamos colocar assim, a rejeição aos acontecimentos históricos, beleza? E a exaltação da antiguidade clássica, certo? Então, destaque para a perfeição formal, a métrica rígida, muito complexa, muito difícil de se produzir um poema dessa forma, tá? Gênio, basicamente, a pessoa que faz isso. E a linguagem extremamente trabalhada, chegando por vezes ao rebuscamento. Mais uma característica, estamos aqui observando, tá? Uma linguagem muito rebuscada. A preocupação é com a forma e não com o conteúdo a ser passado. Muitas vezes não há preocupação em ser até entendido, tá? Pelos leitores. Temos aqui a estátua. As mãos o escopo, olhando o mármore, quero. O estatuário disse, uma por uma, as perfeições que têm as formas de Ero, talhar em pedra o que o ideal resuma. Observem aí. Vaso grego, outro poema. Esta, de áureos relevos, trabalhada, de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia. Então,
ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mas o lavor da taça admira, toca e, do ouvido aproximando-a, as bordas, finas as de lhe ouvir, canora e doce. Ignota voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, que se essa a voz de Anacreonte fosse. Tá? Então, é muito complexo, é uma linguagem bem rebuscada. Tá? Aí tem aqui, inclusive, né, as explicações, ou seja, o sentido, né, para cada palavra. Então, tá? Bom, além disso, né, nós temos aqui outro poeta, certo? Raimundo Correia. Nós temos aqui o Vaso Grego, de Alberto de Oliveira, é considerado um dos sonetos mais representativos do parnasianismo. Aponte 3 características, que é um exercício, tá? Nós não vamos, então, produzi-lo agora. Nós temos aqui, então, esta informação importante, né? Que o Vaso Grego é considerado um dos sonetos mais representativos do parnasianismo. Lembrando que o soneto, que é uma forma de poema, não é uma forma fixa, tá? Certo? No caso, este foi um dos mais representativos, ou mais representativo, né? Então, da estética parnasiana. Também temos aqui o Raimundo de Correia, tá? Raimundo de Correia, ele, no caso, o nome completo, Raimundo de Mota de Azevedo Correia, nasceu em 13 de maio de 1859, a bordo do navio São Luís, ancorado nas águas do Maranhão. Bom, ele, né, é advogado pela Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo, né, e publica em 1883 o livro Sinfonias, perfeitamente parnasiano, com prefácio de Machado de Assis. Em 1897 é sócio fundador da Academia Brasileira de Letras também e falece em 13 de setembro de 1911, em Paris. Tá? Bom, ele então estreou como, olha só, romântico, o livro Primeiros Sonhos, e revela a influência de quase todos os poetas românticos brasileiros, Gonçalves Dias, Castro Alves, e aí vai. Só assume então o parnasianismo a partir do livro Sinfonias, formando então o que nós chamamos de Trindade Parnasiana, ao lado de Olavo Bilac e Alberto de Oliveira. A sua temática é a moda da época, cantando a natureza, a perfeição formal dos objetos, da mesma forma, né, como então Alberto de Oliveira. Então, a perfeição formal dos objetos, a cultura clássica, que é uma das características, né, a volta ao, no caso, período grego, né, clássico, e destaque apenas para a poesia filosófica de meditação, marcada pela desilusão, o fim dos sonhos e um forte pessimismo. Tá? E aqui nós temos algumas das produções dele, né? Só que, olha só, um aspecto interessante sobre ele, que muitos discutem, se ele era um plagiador, ou seja, ele então copiava produções de outros poetas, ou se ele, na verdade, era um recriador. Mas que ele usou outros, então, poemas de outros poetas, ele usou. Tá? Como, por exemplo, a obra, né, no caso de Luiz Murat, né, desencadeou, então, esta violência, né, essa violenta polêmica, se ele era realmente um plagiador ou um recriador. Tá? A diferença é bem sutil, ou seja, não há essa diferença absurda em ser um plagiador ou um, então, recriador. Beleza? A questão é que quando você, então, produz, né, algum tipo de, então, produção literária que se baseia em outra, mas você não faz, então, não traz os créditos da outra, né? Então você está dizendo que é um recriador. E muitas vezes está dizendo que abordou o mesmo tema, mas não que tenha copiado do outro. E aí? É um problema sério, realmente é uma diferença muito sutil, certo? Bom, o que não pode negar, né, que, no caso, nem o mais ferrenho defensor do poeta é a patente influência, às vezes exagerada, de autores europeus em sua obra. Tá? Ou seja, ele tem esta influência, né? Ninguém tem como negar isso aqui. É o caso do soneto As
Pombas, uma repetição literal das ideias representadas por Gautier em Mademoiselle de Maupin. Tá? E também o soneto Mal Secreto, recriação de um poema de Metastasio, né? E, além disso, né, você tem que observar que ele, né, mesmo tendo essa recriação ou plágio, né, mas ele tem uma força lírica como poucos, tá? Principalmente ao cantar a natureza, quando atinge seus belos versos impressionistas. Beleza? Temos aqui então raia sanguínea e fresca madrugada, as pombas, tá? Ou ainda, embraseia o ocidente na agonia, o sol, aves em bandos destacados, por céus do ouro e de púrpura raiados, foge, fecha-se a pálpebra do dia. Beleza, o anoitecer, tá? Bom, gente, temos também aqui as pombas, né? No caso, um poema, né, que nós vimos aqui acima, né, que trata então desta poesia que se baseia em outras obras, certo? Então, que muitas vezes traz essa polêmica, né? Tá aqui as pombas, né, uma repetição literal das ideias, tá, de outro escritor, então. Beleza? Temos aí então, vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca madrugada. Beleza? Então é isso, nós estudamos aqui dois, né, poetas, nós vamos então para o mais um, né, que é talvez um dos mais importantes e que nasceu parnasiano com as suas obras e morreu parnasiano. E nós então vamos, né, depois dar continuidade e terminar este, no caso, conteúdo. Mas antes, na próxima aula, iremos corrigir alguns exercícios que eu irei enviar a vocês, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.